Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia do Padre, né, eu faria uma outra catequese. Mas eu disse, espera o Padre está aqui em casa. Eu digo, vou convidar o Padre. Padre, hoje é dia do Padre, vamos falar sobre Santo Curadás. Vamos lá. Obrigado, Padre. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. E eu peço as suas orações por todos os padres, padre da sua paróquia, os padres que são nossos amigos, os padres que nos visitam, os padres que... Até aquele padre que batizou a gente, né? Que muitos nem sabem o nome do padre que batizou. O meu foi Padre Salvador. Então vamos rezar hoje muito pela igreja e pelos sacerdotes. É uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? E Deus derrame as bênçãos e as graças. Padre, mas eu coloquei aqui como tema da nossa conversa, São João Maria Vianney, o modelo de padre a ser imitado. Né? Eu estava lendo sobre ele rapidinho e vi que uma das coisas que ele fazia era... Ele nasceu numa roça, né? Assim como o senhor e assim como eu. A diferença é que o senhor é padre e eu tocar só na poeira. Né? Mas o que para nós leigos e para o senhor que é padre, o que de riqueza espiritual esse homem nos deixou? Primeiro, bom dia a todos, né, que estão aí assistindo a catequese, os que vão assistir com a gravação. Bom dia, Pedro. Agradeço pelo convite para estar aqui, ainda com a cara de sono, né? Arrumei ali rapidinho. Mas, assim, São João Maria Vianney, de fato, é um padre a ser imitado. Nós temos na igreja muitos santos que foram sacerdotes, né? Muitos mesmo. Que foram padre diocesano, padre de ordem religiosa, padres que foram mártires, padres que foram confessores, padres que foram, assim, taumaturgos. Mas São João Maria Vianney, ele tem uma, como é que eu posso dizer, uma diferença, não no sentido de ser mais santo, porque isso na igreja não concordo, né? Essa coisa de fulano é mais santo do que... Não. Santo é santo e pronto. Deus é quem conhece o coração de todos. Mas João Maria Vianney era aquele em que ninguém apostava, entende? Ou seja, uma coisa é Santo Inácio de Loyola, que era padre, mas fundou a Companhia de Jesus, fez missões, né? Pelo mundo todo, enviando seus missionários. Uma coisa é ser padre como Dom Bosco, que fundou os Salesianos, São Felipe Neri, que fundou o oratório, né? Mas São João Maria Vianney, ele fez o quê? Nada, entre aspas. Não fundou congregação, não fundou comunidade, não fundou irmandade, nada. Ele era um padre de paróquia. A diferença está aqui. Eu acho que a igreja colocou ele como modelo e como padroeiro dos párocos justamente por causa disso. Os outros já são, digamos assim, classificados. Aquele padre foi santo porque fez isso, isso e isso. Aquele padre foi santo porque deixou tal e tal obra. Mas João Maria Vianney deixou o quê? Só o exemplo de vida. O exemplo de vida. E é interessante que eu estava lendo que ele foi colocado numa comunidade bem simples e ele transformou a vida daquele povo. Passava, acho que, quase 18 horas atendendo confissões. Na verdade, era um povo que não tinha mais assistência religiosa. Né? Era uma vila desprezada, chamada Ars. É sul da França, né? Não sei a localização. É França, mas nunca estive lá, infelizmente. Mas um dia, se Deus quiser, vou. Vamos embora lá. Uma vila que não tinha assistência religiosa, porque nenhum padre queria ir para lá. Casa paroquial toda esculhambada. Transporte naquele tempo era animal, né? A igreja acabada. O povo não queria mais saber de Deus. Então, quem é o padre que quer... Ninguém queria ir para lá. Não. É abraçar o sofrimento logo de início, né? Sim. Então, João Maria Vianney foi enviado para lá. E ele, em pouco tempo, simplesmente rezando, sendo misericordioso com as pessoas, visitando os doentes, visitando as famílias, catequizando as crianças, em pouco tempo ele transformou a vida daquela paróquia, ao ponto de quando ele estava bem velhinho, querendo ir embora, querendo descansar, querendo ir para um mosteiro,
o povo montou guarda, torre de vigia, para ele não sair, para ele não fugir. Não fugir dali. Ou seja, o povo não, daqui você não sai, daqui ninguém lhe tira. Então, João Maria Vianney é o padre que todo padre deveria ser, a verdade é essa, né? Então, alguém pode dizer assim, mas eu não posso ser como Santo Antônio de Pádua, porque ele era padre, mas tinha um dom de pregar e eu não tenho. Ele fazia milagres e eu não sei fazer. Não, então deixe Santo Antônio no cantinho dele, né? Num bom sentido falando, viu, minha gente? Não posso ser padre como o Frei Damião, porque Frei Damião era de segunda a segunda viajando, fazendo missão, pregando, e eu não tenho força para isso. Pronto, deixa Frei Damião. Mas padre São João Maria Vianney, o que foi que ele fez de, entre aspas, extraordinário, que eu não posso fazer? Aí é que tá, né? Então, João Maria Vianney, nenhum padre tem desculpa de não ser como ele, a não ser que seja preguiçoso ou não tenha fé, né? Porque ele, o que é que ele fazia? Rezar, celebrar missa, confessar, evangelizar, visitar os doentes. Ou seja, ele fazia aquilo que é próprio de todos os padres. A diferença é, ele buscou a santidade, se santificou, e muitas vezes nós deixamos isso de lado. O padre, uma coisa também é que o Santo Curadás, ele fez assim, muitos milagres espirituais naquela vila, ou seja, estava lendo aqui também, que muitas pessoas, porque às vezes a doença física é consequência da espiritual, ou seja, quando a pessoa é curada espiritualmente, então ele está mais aberto, né? Está completamente aberto à graça de Deus. Então, houve milagres físicos, as pessoas iam para aquele lugar porque a fama do padre se espalhou. Mas, como ele se dedicava de 12 a 18 horas por dia para atender confissões, então ele não só se santificou, mas também santificou a sua comunidade, né? Então, é um exemplo a ser seguido de fato. Eu estava pensando, assim, hoje de manhã, digo, às vezes quando eu vou dormir, eu já tenho até a capa pronta, às vezes eu, na véspera da catequese, 10 horas da noite, eu já deixo lá agendado. Mas ontem eu dormi sem ideia. E acordei, assim, sem ideia. Aí depois, mas hoje é dia do padre. O padre Gabriel está aqui em casa. Peraí, vamos fazer uma coisa? Digo, eu vou cutucar para ver se dá certo. E deu, né? Mas agora vem. Porque muita gente pensa que a vida de padre é fácil. Então, aí, nesse dia do padre, o que é que mais pesa na vida de um sacerdote? Eu sou como padre, né? São muitas coisas, né? Diga aí para ele umas gramas desse peso. Não tem. Primeiro, assim, nós somos chamados a uma vida de obediência, uma obediência às autoridades que estão acima de nós, né? Nossos superiores. Muitas vezes essa obediência parece uma coisa fácil, mas não, né? Às vezes se torna difícil porque o padre pensa de um jeito, o bispo pensa de outro, e ali acaba, né, existindo um choque, mas aí nós temos que trabalhar bastante a virtude da humildade, né? A obediência, ela está acima da humildade, mas a humildade é como se fosse um pezinho, uma rodinha para a obediência andar, né? Então a gente vai trabalhando essa virtude na gente. A castidade é também, assim, digamos, uma cruz, porque, biologicamente falando, o ser humano tem necessidades, mas a gente abraça essa cruz por amor ao reino dos céus. Então, não é uma coisa impossível de se fazer, não é. Mas, assim, muitas vezes, os trabalhos na paróquia nos cansam, a verdade é essa, né? Quando a gente fala assim, Padre São João Maria Vianney atendia 12 horas de confissão. Gente, uma vez eu fiquei quase 7 horas atendendo no confessionário. Eu levantei os frangalhos, o candango, como diz minha avó. Não é fácil. Você ficar ali sentado aquele tempo todo, vem uma pessoa, vem outra, e você tem que ouvir tudo aquilo e ter uma resposta, ter um conselho. Quando você sai dali, só quer cama, né?
só quer um descanso, silêncio. Mas tudo isso é gratificante, né? O importante é isso. A gente passa pelos aperreios da vida, mas ao mesmo tempo a gente vê coisas que nos alegram. Ontem mesmo nós estávamos lá na paróquia Santa Clara, né? Sim. Com o padre Elielson. Um abraço para ele, figura boa. E aí eu já tinha celebrado missas na minha paróquia, já tinha arrumado algumas coisas na igreja, porque a festa de São Roque está chegando, a festa do padroeiro. E aí peguei o carro, vim correndo para a Feira de Santana. Aquela missa ali eu já celebrei assim, no vermelho da bateria, né? Sim, sim. Nos 10% da bateria. Mas no final, um velhinho não, um coroa, né? Aparentando ter ali seus 65, mais ou menos. Ele disse assim: padre, o senhor lembra que um dia, rezando o texto, o senhor rezava por um senhor que só vai para a rua de boné e que não sei o que, estava doente, não sei o que? Sou eu, padre. Aqui o boné na minha mão, eu estava doente assim, assim, assado, eu estou bom, eu vim aqui agradecer a Deus. Mas assim, a gente vendo a fé dessas pessoas, a alegria dessas pessoas, isso vai tirando um pouco do nosso cansaço, né? Claro. Há uma coisa que eu tenho feito algumas críticas aqui nas minhas catequeses, não ao padre em si, mas, por exemplo, eu vejo em muitos lugares, e já isso há muitos anos, e o senhor sabe desde quando estava lá na casa dos seus pais, e ainda nem pensava em ser padre, acredito que o senhor já deve ter visto também. Eu penso que uma das cruzes que os padres carregam, né, mas que também pode ser evitada, aí o padre vai ter que bater na mesa, chutar a porta, como diz a história, que eu concordo, né? É quando os leigos querem mandar no padre. O senhor já passou por essa triste experiência? Assim, eu nunca passei, porque eu aprendi uma coisa antes de ser padre, né? Um amigo do Rio de Janeiro, que inclusive já faleceu, ele dizia assim: quem não se impõe não se estabelece. É isso. Eu gravei aquela frase. Quem não se impõe não se estabelece. Eu lembro que uma amiga foi passar um dia lá em Itaberaba, lá em Maria Milza, ela viva, e lá tem hora para tudo, né? Hora para rezar, hora para bater o sino, hora para distribuir as refeições. Aí essa amiga subiu na escadinha da igreja e começou a bater o sino para chamar o povo antes da hora. Ih, rapaz. Maria Milza veio de lá para cá correndo, chegou na... Epa, aqui só tem uma ordem, é a minha. Eu fico imaginando, né? Aquela senhorinha tão bondosa, tão sorridente, tão acolhedora, mas naquela hora ela teve que se impor. Né? Não faça isso, aqui só tem uma ordem, é a minha. Então, eu fui ouvindo essas coisas e me preparando, né? Então, desde quando eu me ordenei, ao chegar num lugar, na CUP, primeira reunião, olha, gente, eu conto com a ajuda de todos, mas tenhamos cuidado para que aqui não haja duas igrejas. Perfeito. Não. Aqui tem um pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Então vamos caminhar juntos. Eu estou aqui para ouvir todo mundo. Eu quero que vocês me ajudem, me aconselhem, me orientem naquilo que eu não souber fazer. E eles orientam, viu, Pedro? Sim. Tem hora que o padre não fica assim perdido. Vem aquele leigo iluminado pelo Espírito Santo e diz: padre, que tal? Dá uma palavrinha já foi. Aí aquilo ali é um estalo que a gente vai embora. Agora, deixar o rato subir na mesa, aí não dá, não. Aí é complicado, né? E existe muita gente que quer fazer isso, sabe? Tem. Mas aí é aquela coisa, né? Quem não se impõe não se estabelece. O padre chegando. E outra coisa, Pedro. Quem quer ser respeitado tem que se fazer respeitar. Então, assim, se o padre... Não estou falando de mim, não, pelo amor de Deus, viu? Mas se o padre manter uma postura séria, se o padre transparecer virtudes, digamos assim, quem é doido de enfrentar? Não vai, não. Não vai. Se o padre também acho que em alguns casos tem padres que acabam relaxando. Eu dou aquele exemplo. Eu digo, olha, dando conselho aqui aos padres, né, que acompanham o canal, eu digo, não se meta não, porque uma coisa, e eu aconselho o povo também aqui do canal, receba o padre na sua casa. Eu digo, e o senhor já sabe, eu digo para Gabriel,
quando o senhor vier pregar na região, não vá para hotel, não. O hotel é aqui minha casa, Oreste. Quando a gente fez a casa, reformou a casa aqui, então, ali embaixo tem um quarto que é chamado quarto dos padres, né? Então, o padre pode dormir aqui, não vai gastar dinheiro em hotel, tem que ir para ficar procurando hotel, não, durmo aqui na minha casa, porque a minha casa é um ambiente de família, o padre vai estar garantido, seguro. Aí eu digo assim, cuidado, porque hoje em dia, esse bichinho aqui é um perigo. Às vezes um padre, um grupo de jovens chama o padre para ir num bar, aí o jovem gosta de fazer zoada, né? Às vezes o padre está lá, coitado, na maior inocência, sem nenhuma maldade, mas passou um cara com maldade e filmou e botou na rede social. Daqui que vai provar que Chico não é Francisco, como a gente diz na roça, né? Aí a bagaceira já aconteceu. O padre está lá sem nenhuma maldade. Mas os jovens naquela algazarra, fazendo zoada, talvez ninguém nem pecou. Houve, digamos assim, um pequeno excesso por parte dos jovens. O padre não tem nada a ver. Mas quem está de fora, né? Esse é o perigo. Então eu digo assim, não é que o padre não possa sair numa pizzaria, tá doido? O padre também, aí também a gente mais também. Mas eu digo, é preciso que os leigos também, ao lado do sacerdote, eles possam se comportar de forma que não vá denegrir a imagem do padre. Porque às vezes eu posso estar do lado do padre, fazer alguma coisa e quem está de fora achar que o padre também está nessa mesma situação. E não é, né? Então, é manter o respeito. Todo esse dia do padre, uma coisa que nós leigos devemos fazer, nós católicos, é ter um grande respeito ao sacerdote. Teve um santo, eu estava na dúvida, né? Aí eu fui pesquisar, disse que foi São Francisco de Assis, que ele dizia assim, se você encontrar um anjo e um padre, cumprimente primeiro o sacerdote. Mas por que ele dizia isso? Para mostrar a importância. O sacerdote é tão importante que talvez nem os próprios padres saibam ou descobrir ainda a grandiosidade que eles representam na vida de tantas pessoas. Ó, o padre Gabriel está na paróquia dele, quer dizer, a paróquia vai ser criada quinta-feira. Quinta-feira é porque, como é que é chamada ali? Área pastoral. Área pastoral. Área pastoral São Roque. E graças a Deus o bispo, o padre Gabriel, eu encontrei com ele umas 3 vezes. Acho um caba bom. Eu acho o bispo uma pessoa boa, entende? Um homem centrado, né? E não deixe de fora o meu bispo Dom Zanoni também, que é um caba bom, né? Mas, falando de Dom Antônio, ele teve uma brilhante ideia de transformar a área pastoral em uma paróquia. Então, o povo, né, daquela área pastoral, em peso, vamos embora quinta-feira para lá, né? Vamos rezar pedindo pelo padre Gabriel, que vai agora, de forma oficial, assumir uma paróquia, né? Porque, como ele era pastoral, o senhor está submisso à própria diocese. Isso não é outra paróquia. Na verdade, a área pastoral, até então, pertence à catedral. A catedral, sim. Mas, como eu já fui para lá em vista de se tornar paróquia, não havia tanta dependência. Sim, assim. Sim. Apenas em questão de matrimônio, que tem que fazer aquela papelada toda. Mas, assim, batizado, já registrava lá. Porque eu lembro quando o senhor chegou lá, aquele lugarzinho ali era um lugar muito simples, e o senhor fez uma transformação ali extraordinária, né? Aquela cobertura naquela área, porque a igreja era pequena. É pequena, continua pequena. Mas o padre Gabriel, minha gente, ele fez um trabalho, né, extraordinário. Por isso que eu digo a importância de se ajudar a igreja, dos leigos, quando o padre gritar por socorro, ajudar a igreja. Então, o senhor tem quantos anos ali? Vou fazer 3. Só? Vou fazer 3. Pensei que tinha mais. Porque também só veio lá de Acupe, né? Teve outras paróquias. Mas o padre Gabriel fez um trabalho ali extraordinário. Transformou aquele lugar. E é interessante quando o padre Gabriel faz procissão. Porque o padre Gabriel é desse tipo de padre que gosta de procissão, de cantar os benditos, né? Os benditos. Porque ele é da família, sua avó, Dona Madalena. Dona Madalena é uma cantoria, né? Aqueles benditos e padre Gabriel puxando e o povo atrás. E eu já participei algumas vezes lá. É uma coisa extraordinária. Então, essas coisas, padre, piedosas, que o senhor nasceu, como também eu, na roça, e a gente viu isso, a coisa foi morrendo. São poucos os lugares que fazem. E essa é chamada devoção popular. Essa devoção popular realmente ajuda o católico a ter mais fé,
a ter mais aproximação a Jesus, a devoção a Nossa Senhora. E Padre Gabriel Vilaverde, minha gente, ele é um... Ó, tá vendo a cor da roupa? Ó, aqui, ó, o azul de Nossa Senhora. Ele tem um apostolado da medalha, né? Medalha milagrosa. E eu já disse aqui, tem pessoas que dizem assim, Pedro, eu queria... Porque, por exemplo, quando as pessoas compram um livro de Anguera, aí a gente manda uma medalha milagrosa dentro. Aí tem gente que manda mensagem, eu queria uma medalha de Nossa Senhora de Anguera. Bom, aí agora quando tu vier, tu compra, porque eu não mando não. Aí as pessoas, mas por que você não manda? Eu já expliquei aqui. Nossa Senhora não pediu para fazer medalha. Então, a única medalha que eu aceito, dizer assim, não única, tem outras, né? É a medalha de Nossa Senhora das Graças, porque foi ela que pediu. Ela desceu do céu, acho que eu saiba, não sei se tem outra, acho que é a única aparição no mundo que Nossa Senhora desceu do céu e pediu para se fazer uma medalha. Então, não é que você não possa ter uma medalha de Santo Antônio, de São Roque, que é o padroeiro da paróquia do Padre Gabriel, né? Da quase paróquia, quinta-feira já, mas você pode ter a medalha de qualquer santo. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora pediu medalha em Fátima? Não. Mas as pessoas usam, não tem pecado nenhum. Mas eu não quero incentivar uma devoção que a mim não foi pedido. Aí você pode usar a medalha que você quiser, mas quando a gente manda no livro, a gente vai mandar sempre a medalha de Nossa Senhora das Graças, porque o Padre Gabriel é devoto, né, há muito tempo. Mas outra coisa, nos tempos atuais, a gente vive, digamos assim, uma crise de vocação também na igreja. Qual o conselho que isso daria para as famílias? Porque no passado, o povo rezava para que Deus fizesse a sua vontade na vida dos filhos. Hoje, as pessoas já marcam logo o que é que quer, né? Vai logo apontando. Qual conselho que isso daria para o povo que está nos acompanhando, que é importante? Primeiro, assim, Dom Henrique Soares, um santo bispo, né, que nós tivemos aqui no Brasil, ele dizia assim, gente, não tem crise de vocação, não. Tem crise de identidade. Porque se eu disser que tem crise de vocação, eu estou dizendo que Jesus parou de chamar. E Jesus não para de chamar. Jesus continua chamando. Sim. Agora existe uma crise de identidade, porque Jesus chama, mas o jovem não sabe para onde vai. Né? Ou seja... Falta oração para ter discernimento, né? Isso. Ele vê o padre da paróquia doido, atrapalhado. A diocese, mais para lá do que para cá. Aí ele é chamado a ser sacerdote, mas não vai. Né? Sim. Então, é uma crise de identidade. Mas, assim, é necessário rezar pelas vocações. Aracá, Sergipe, que tem um grande testemunho, porque ficou muito tempo sem vocação, e aí um bispo de Aracaju, fez uma oração pelas vocações e pediu que se rezasse em todas as missas. Divino Salvador Jesus Cristo, enviai-nos sacerdotes santos. De lá para cá nunca mais faltou padre. Coisa boa. Na diocese. Na nossa também a gente faz a mesma coisa. Dom Antônio pediu que em todas as missas os padres rezassem a oração pelas vocações. A gente reza. Né? E graças a Deus tem aumentado o número de vocações lá na diocese de Cruz das Almas. Então, é rezar mesmo. Rezar e, assim, dar espaço, né? Por exemplo, o pai e a mãe, quando o filho ou a filha disser que quer seguir a vocação religiosa, não colocar empecilho, não colocar dificuldade, porque, assim, tem muitos pais e mães que eu quero ter um filho médico, uma filha enfermeira, uma filha advogada e etc e tal, ou seja, determinando no filho qual é o caminho que deve seguir. Mas muitos poucos dizem assim, eu queria ter uma filha freira, eu queria ter um filho padre. Quando um diz que quer ser, é tesourado logo, né? A confusão está armada. Não sei se pode falar aqui, mas tua irmã que é freira... Isso que eu ia falar agora. Pedro Reis tem uma irmã que é freira e enfrentou uma batalha para poder ir para o convento, né? Minha mãe disse, eu quero ver quem é o caba macho, o fêmea aqui, que vai tirar esta menina para levar para o convento. Digo, eu vou levar. Mas é aquele apego, né? Aquele apego. Mas hoje, pronto, dizer, a poeira foi baixando e hoje minha mãe é feliz. Às vezes minha irmã, que é religiosa, vem para ficar uma semana, ela fica na maior alegria, sabe? Mas assim, quando Deus chama, eu dizia para minha mãe, é Deus que está chamando, não é a senhora que está mandando, não. Porque se a senhora mandar, não dá certo. Ou seja,
quem chamou o padre Gabriel para o sacerdócio foi Jesus. Claro, Nossa Senhora ajudou. Não foi a sua mãe nem seu pai que lhe levou, disse assim, eu quero que ele seja, não. É Deus que quer. E quando Deus chama, a resposta vem e a graça vem em abundância, né? Com certeza. Então é importante que a gente reze. Eu separei uma coisinha aqui sobre o Vianney, né? E ele, bom, ele tinha uma aparência estranha, né? Ou seja, em outras palavras, ele era tido como um caba feio. Fraco de feição. Fraco de feição. Por exemplo, essa foto que a gente colocou aí na capa, é trabalho que fizeram na internet, que eu peguei na internet para fazer a capa aqui. Mas ele tinha dificuldade, né? Ele tinha... Eram 7 irmãos, estou vendo aqui. Apesar da dificuldade no estudo, que provocaram atraso na sua formação, ele perseverou e foi ordenado em 13 de agosto de 1815. Algumas informações importantes. E em 1818 assumiu como pároco na pequena aldeia de Ars, né? E ele transformou, como o senhor disse, né, aquele lugar num centro religioso, num verdadeiro centro de espiritualidade. Então, se vocês puderem, pesquise sobre a vida de Santo Curadás e você vai ver que é um exemplo a ser seguido por toda a igreja, né? A fama dele se espalhou por toda a Europa. Agora, eu fiquei agora com vontade, depois, hoje, né, quando eu tive a ideia de falar isso aqui, eu fiquei com vontade de ir a Ars, quem sabe. Ano que vem eu vou numa missão na França, né? Estou até precisando de um padre para ir comigo, se quiser, para convidar. Né? Aproveite. Quem sabe, de repente. Né? Pois é, minha gente. Muito obrigado, padre, por aceitar aqui o meu convite. Né? E eu sei que o seu dia vai ser corrido e o meu triplicado. Né? Mas vamos em frente, rezando pela igreja, mantendo a nossa fidelidade, nós leigos, e rezando pelo padre. Então, acolham sempre os sacerdotes aí na sua casa. Convide o padre para tomar um cafezinho, né? Para almoçar, para jantar. Isso primeiro que é bom para a gente, né? Quando o padre chega aqui em casa, né, às vezes tem um sacerdote que vem visitar o local da aparição. Aí eu estou precisando de um lugar para dormir. A cama está lá esperando. Você vai dormir aonde? É doido? Perdeu o juízo, foi? Vamos para lá, né? Então, vamos acolher o sacerdote, que é uma figura importante na vida da gente. Eu ia dar o exemplo, acabei esquecendo que eu fui falar do padre que batizou a gente, mas observa. Eu acredito que o senhor já passou por essa experiência nas suas paróquias, onde o senhor passou, de uma paroquiana chegar na sacristia e dizer, padre, eu descobri que estou grávida, me dê uma bênção. Já aconteceu várias vezes, certamente. Várias vezes. Então, você observa que a gente, antes de nascer, já recebe uma bênção de Deus através do sacerdote. O padre nos abençoa antes de nascer. Depois que nasce, eu vi ontem na catedral, participei da Santa Missa, no final o padre Paulo apresentou, as mães gostam de fazer isso, né? De pedir ao padre para fazer a apresentação da criança. Então, já está recebendo a bênção de Deus, depois vem o batismo, depois vem os sacramentos, né? Que podemos receber, porque a gente não pode receber todos, né? Mas aqueles que a gente pode, a gente durante a vida, mas isso só acontece graças à existência do padre. Ou seja, se não existisse padre, a morte de Jesus na cruz seria uma coisa, né? Do passado. Do passado. Então, é uma coisa importante a gente valorizar, né? E escutar aquilo que a igreja nos ensina. Acreditar em Jesus, acreditar que ele ressuscitou. E se a gente não acredita nisso, então, é como São Paulo diz, em vão é a nossa fé, né? É a nossa crença. Então, nós precisamos acreditar e testemunhar. Então, reze pelo padre, ajude nas suas necessidades, tem um pedido de Nossa Senhora, ajudar os sacerdotes nas suas necessidades materiais e espirituais. Então, que cada um de nós possa assumir, né, essa missão de rezar pelo padre. Então, hoje, as orações que a gente vai fazer aqui no canal, vamos direcionar para os sacerdotes e para os futuros padres. De repente, a senhora que está grávida, pode estar grávida de um futuro sacerdote, um futuro bispo, né?
e um futuro Papa. Deus é que sabe as escolhas de Deus. Às vezes a gente não entende, mas é importante a gente saber que Deus, ele tem o propósito. E se a gente acreditar e tomar posse, a graça de Deus acontece. Então, muito obrigado a você que acompanhou a nossa catequese com a participação especial do Padre Gabriel Vilaverde. Obrigado, Padre. Nosso Senhor lhe proteja, Nossa Senhora continue guiando os seus passos e, já sabe, né? As portas estão sempre abertas aqui para lhe acolher qualquer hora do dia e da noite. Pedro, antes de encerrar, eu estava pensando aqui, né? De 1º de janeiro de 2025 até a data de ontem, hoje ainda não, espero que não, mas quase que diariamente sai uma notícia escandalosa envolvendo padre. Esse ano está pesado. Sempre teve. Sempre, desde o tempo de Judas. Foi o primeiro a dar mais exemplo. Desde os tempos de Judas Iscariotes, que existe confusão no clero, que os 12 apóstolos eram o clero de Jesus, sim, né? Claro. Então, confusão no clero sempre teve. Mas, esse ano, a coisa está demais. Eu acho que por causa das redes sociais, né? Tudo é filmado, tudo é gravado, tudo é divulgado. Então, todo dia, por exemplo, esse ano, eu vi uma notícia de um sacerdote de um certo lugar que, além de abusar das meninas da sua paróquia, quando uma engravidava, ele fazia o aborto e enterrava o feto no quintal da casa paroquial. Essa eu não sabia, não. Pesado demais. Outro já embriagou um menino de 16 anos. Aí o povo fica vendo essas coisas e acha que a Igreja Católica é isso. É isso. A Igreja Católica se resume nessa bagaceira. Gente, o que é que eu estou trazendo isso aqui? Para a gente se lembrar que nós temos milhares de sacerdotes no céu canonizados, santificados. Então, é para essa turma que a gente deve olhar. Não o mau exemplo daquele que escandalizou. Rezar por ele, né? Uma vez uma pessoa disse, padre, mas padre fulano disse, no grupo do clero de Jesus, ou você olha para João, que ficou ao pé da cruz, ou você olha para Judas, que traiu e se enforcou. As opções. Tem duas opções, né? Então, nós temos padres, infelizmente, que são laçados pelo demônio, porque eu não duvido que sejam... Não estou tirando a responsabilidade do cabra, não, do ser humano, sim. Não. Mas, assim, antes de qualquer pessoa, seja leigo, seja padre, cair numa miséria dessa, o demônio já cegou. Sim. Então, tem um dedo ali do demônio inimigo. Trabalha para fazer coisa. Tem um dedo do demônio ali. Mas, assim, eu olho para um Frei Damião, eu olho para um Padre Cícero, eu olho um Padre Donizete, lá de São Paulo, um Beato Padre Vitor, de Minas Gerais, eu olho para um São João Maria Vianney, eu olho para um Dom Bosco, para um Francisco de Sales, para um Felipe Neri, e tantos outros, um Santo Antônio de Pádua, um João Maria Vianney. Gente, todos esses homens foram padres. E padres do mais alto grau de santidade. Alto escalão espiritual. Então, assim, sempre vai existir o joio e o trigo. Nunca se esqueça do que Jesus fala no Evangelho. É porque, às vezes, a gente escuta o Evangelho e não entende o que Jesus está querendo dizer. Quando Jesus diz assim, o joio e o trigo crescem juntos, ele está se referindo à igreja. Na igreja sempre vai ter freiras boas e freiras ruins. Padres bons, padres ruins. Leigos bons e leigos ruins. Não tem para onde correr. Bispo bom, bispo ruim. Papa bom, papa ruim. Trigo e joio crescem juntos. Na colheita, então, separa. A colheita é os anjos que vão fazer no fim dos tempos. Jesus ainda diz, né? No fim dos tempos. Então, quando você ouvir qualquer caso envolvendo consagrado, seja padre, seja freira, seja leigo, seja bispo, seja qualquer coisa, lembre, a igreja não se resume a isso. Pelo contrário, a igreja é uma grande família. Essa família tem de tudo. A rede, né, lançada ao mar. Tem peixe bom e peixe ruim. Peixe bom, peixe ruim.
vai ser separado. O peixe ruim joga fora, o peixe bom vai para o cesto. Então, assim, sempre lembre disso. Nós temos, para a balança, né? Para a balança ficar equilibrada, nós temos padres que o demônio cegou e passou a rasteira, muitos, mas nós temos do lado de cá padres que deram um exemplo tão grande de santidade que estão nas honras dos altares, né? E isso é que fortalece a nossa fé. Amém. Coisa boa. E Nossa Senhora, que pede tanto para a gente rezar pelas vocações, a importância de se rezar continua, né, sendo o carro-chefe dos pedidos da Mãe de Deus, porque é da igreja que vem bons padres ou maus padres. Uma coisa, eu disse aqui recentemente, padre, é que às vezes a gente quer padre santo, e bispo santo e papa santo, mas por não quer rezar pela igreja. Então tem que rezar. Sem oração... E outra coisa, Pedro, padre e bispo vêm dos leigos. Eles não nascem nem padre nem bispo, eles nascem leigos e depois se tornam padres e bispos. Se não tem leigos santos, vai ter padre? Não tem, não. Não tem, minha gente. A coisa começa de baixo, viu? Começa da criança, do jovem, do adolescente, que amanhã pode se tornar padre. Então, se já cresce na bagaceira, não espere muita coisa boa, não. E é o que é verdade. Mas vamos em frente. Um abraço para o Rudson, filho da Kelly, que está no seminário. Vamos rezar por ele. E para todos os jovens seminaristas, né? Aqueles que estão no seminário, a gente sabe que não é fácil. Muito bem, então vamos aproveitar aqui e rezar uma Ave Maria por todos do canal e o Padre dá a bênção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente se encontra com a graça e a permissão de Deus para o texto da misericórdia. Vamos receber, neste dia do sacerdote, uma bênção especial. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Vianney e de todos os santos sacerdotes, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meus irmãos. A gente se encontra mais tarde. Rezemos pela igreja, continuemos firmes na fé. Até mais tarde, se Deus quiser.